obrigado, Daniel, pela apresentação. Muito obrigado, Evaldo e a SPI pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu vou abordar, primeiro, alguns princípios gerais sobre as infecções nos pacientes imunodeprimidos, depois, alguns aspectos epidemiológicos, as peculiaridades desses indivíduos na UTI, por fim, 3 aspectos que me parecem importantes no contexto da UTI: as infecções por bactéria multiresistente, infecções fúngicas e infecções na neutropenia. Então, alguns princípios. Este é um gráfico que sempre a gente procura mostrar para as pessoas, que é a evolução dos sinais e sintomas das infecções nos imunodeprimidos, que são inicialmente mais discretas e, quando elas aparecem, elas têm uma evolução muito rápida, o que compromete o prognóstico muitas vezes. Então, alguns princípios. Primeiro, que o comportamento das infecções nos imunodeprimidos ela pode e geralmente difere daquela nos imunocompetentes. A incidência e apresentação clínica vai variar conforme o tipo de imunodepressão e características individuais. Então, uma mensagem importante é que os imunodeprimidos não são todos iguais. Então, quando a gente começou a trabalhar com imunodeprimido, que se baseava muito nos dados que tínhamos dos indivíduos com HIV, todo mundo se deu mal quando começou a tentar agir de forma similar. As infecções, estar presentes com sintomas não usuais. Qualquer micro-organismo pode causar infecção e, muitas vezes, mais de um mesmo micro-organismo. Micro-organismos com baixa virulência também podem causar infecções graves e é muito importante o diagnóstico etiológico para o tratamento adequado, que significa, às vezes, ser mais invasivo e agressivo na investigação diagnóstica. Aqui nós temos uma série de situações em que há imunodepressão, os transplantes, as neoplasias, uso de imunobiológicos que cada vez se estende para mais populações, para além dos reumatológicos, os pacientes dermatológicos, na gastroenterologia, imunodeficiências congênitas, AIDS, grandes queimados, trauma e outras doenças de base com uso de imunossupressores ou não. Então, eu vou abordar especificamente os transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea e as neoplasias, tanto de tumores sólidos quanto hematológicos. Então, a epidemiologia nessas 4 situações, esse é um esquema mais atual da história natural das infecções após o transplante de órgãos sólidos, em que a gente divide em 3 períodos. No primeiro mês, do 2º ao 12º mês e depois de 1 ano. Então, predominam no primeiro mês as infecções perioperatórias, então são as infecções relacionadas à assistência à saúde e, especialmente, pós-operatórias, de cuidado na UTI. Nesse momento, tem uma importância também as infecções transmitidas pelo doador. Depois, no segundo período, as infecções oportunistas, e as infecções mais tardias são mais próximas das infecções da comunidade, algumas oportunistas de ocorrência tardia ou relacionadas a complicações cirúrgicas tardias. De maneira geral, os fatores de risco para infecção nos transplantes de órgãos sólidos podem ser relacionados ao doador, ao próprio receptor, como infecções prévias, uso prévio de antimicrobianos, colonização por alguns micro-organismos, ao procedimento cirúrgico, dificuldades técnicas, anastomoses, aos procedimentos invasivos pós-operatório e à imunossupressão propriamente dita. Então, eu gosto de mostrar esses fatores para a gente entender que não é só o uso de um imunossupressor que aumenta o risco nesses indivíduos, especialmente na fase que está dentro de UTI, que é mais no perioperatório. Aqui, as infecções bacterianas, elas correspondem a mais da metade das infecções em número absoluto, predominam no primeiro 1 a 2 meses, e essa é uma incidência antiga mesmo, antes das instituições da maior parte das profilaxias,
para a gente ter uma ideia da incidência, mas a gente vê a infecção bacteriana predomina no transplante de fígado e no transplante de pulmão. As infecções por cândida predominam no transplante de fígado e intestino, que é mais atual, e as por fungos filamentosos no transplante de pulmão. No transplante de medula óssea também, a história natural é dividida em 3 períodos. Um primeiro período, que é a pré-pega, né, que então é um momento de neutropenia. É um momento que funciona exatamente como as leucemias agudas no período prolongado, em que o indivíduo está com leucemia, está com neutropenia, está invadido geralmente com catéter central e tem quebra da barreira mucosa por mucosite decorrente do próprio tratamento. Esse é um período de grande incidência das infecções bacterianas, algumas infecções fúngicas relacionadas à neutropenia e algumas virais. Na segunda fase, que vai até mais ou menos o dia 100, que é a fase pós-PEG, é uma fase em que ele está com o uso de imunossupressores, então vai ter uma deficiência de imunidade celular, então vai ter o risco de algumas infecções oportunistas. Depois disso, quando o transplante de células-tronco foi bem, ele vai tendo a sua imunossupressão diminuída e o risco diminuído, exceto nos indivíduos que vão evoluir com doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, aí eles vão ter a sua imunossupressão mais acentuada, mantida, e vão tendo riscos de infecções ditas chamadas oportunistas. No transplante de células-tronco, o risco vai depender de alguns fatores, principalmente do tipo do transplante. Todo o risco que a gente fala habitualmente está relacionado ao transplante halogênico, e aí vai ter diferença conforme o tipo de transplante halogênico. Se ele for haploidêntico, a imunossupressão vai ser muito acentuada, porque ele tem uma compatibilidade apenas de 50%, de cordão umbilical também, e ele pode ser não mieloablativo, situação em que a imunossupressão é menor. O risco de infecção nesses pacientes ele é determinado primariamente pelo tempo do transplante, como eu mostrei, e pela presença ou ausência da doença do enxerto contra o hospedeiro. Até 100 dias, o risco está relacionado à neutropenia e à invasão vascular. Depois, no período tardio, que vai estar associado aos medicamentos imunossupressores propriamente ditos. Na oncologia, classicamente, na oncologia, se divide o risco de infecção em baixo, intermediário ou alto. No risco baixo está a maioria dos pacientes com tumores sólidos que recebem uma quimioterapia padrão com uma previsão de neutropenia de até 7 dias. No intermediário estão os linfomas, os mieloma múltiplo, as leucemias linfóides crônicas, indivíduos em uso de análogos de purina, e aqui a neutropenia tem até 10 dias de previsão. E com risco alto, as leucemias agudas, tanto na indução quanto na consolidação, uso de alentuzumab, e aqui a neutropenia vai ser prolongada por mais de 10 dias, comumente 30, 60 dias de neutropenia. Algumas quimioterapias têm sido incorporadas, principalmente nas leucemias linfóides crônicas, que estão passando a ter comportamento semelhante às leucemias agudas em relação ao risco. Os fatores de risco, então, nos pacientes oncológicos, a doença de base, então, os tumores sólidos, com seus fatores anatômicos, cirurgia envolvida, lesões por contiguidade, a neutropenia, que é um fator de risco importante, a intensidade e a duração, como a gente pode olhar aqui nessa figura, quanto mais intensa, os mais intensos são as colunas mais escuras, e quanto mais tempo de neutropenia, mais risco de infecção. E aproximadamente 60% dos casos onde você vai ter neutropenia com febre tem efetivamente uma infecção diagnosticada, seja microbiologicamente ou com sítio identificado. E a quebra de barreira mucosa, por quimioterapia ou radioterapia, que passa a ser uma porta de entrada para micro-organismos endógenos para translocação. E, por fim, os medicamentos, e aqui chama a atenção para doses altas e prolongadas de corticoide e os novos imunobiológicos, que têm sido cada vez mais
utilizados como nos componentes da terapia oncológica. Dito isso, quais as peculiaridades desses pacientes dentro da UTI, né? Fiquei tentando colocar para vocês os momentos e as causas mais frequentes desses indivíduos estarem na UTI. Então, os pacientes que são submetidos aos transplantes de órgão sólido, eles vão estar ali especialmente no período perioperatório, e as infecções, nesse momento, vão ser as infecções perioperatórias e sempre lembrar das infecções derivadas de doador, que são muito precoces. Há alguns casos de complicações cirúrgicas tardias, então chegam algumas estenoses arteriais tardia, nos transplantes de órgãos do aparelho digestivo, anastomoses biliares, no transplante de fígado, e também as infecções oportunistas tardias. No transplante de células-tronco, as complicações da neutropenia, então, episódios graves de neutropenia febril, infecção de corrente sanguínea associada ou não a catéter, algumas são por translocação pela quebra de barreira mucosa, e também as infecções oportunistas. Na oncologia, também, infecções perioperatórias nos pacientes com tumores sólidos, e neutropenia febril, infecções da corrente sanguínea também, por uma maneira semelhante ao descrito para o transplante de células-tronco. E aí a gente vai procurar dados específicos de sepse em UTI, uma avaliação de sepse, de diferenças, de peculiaridades de sepse nessa população, a gente encontra muito mais em transplantes de órgãos sólidos. Inclusive, o André Calil, que é um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, quem se dedica a publicar alguns dados ou alguns questionamentos sobre os indivíduos imunodeprimidos na UTI. Então, temos mais dados ou mais descrições em transplantes de órgãos sólidos. Mas aqui eu considerei importante colocar, porque tem muitas situações nos indivíduos imunodeprimidos que se confundem com sepse. Então, nos transplantes, você vai ter os processos de rejeição, as doenças linfoproliferativas, a pancreatite, que foi dita agora há pouco, algumas infecções virais que não configuram sepse, como o citomegalovírus, mas pode ter um quadro disseminado com resposta inflamatória importante, efeitos colaterais de alguns imunossupressores. Então, tem anticorpo que causa meningite, tem imunossupressor que dá quadro pulmonar, e os quadros imunológicos, de maneira geral, no transplante de pulmão, muito frequente as bronquiolites de origem imunológica e não infecciosa. E mesmo nos pacientes oncológicos, a atividade da doença, então, é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial. Alguns conceitos e princípios importantes no manejo da sepse do imunodeprimido que vai para a UTI. Primeiro, tem que se fazer um diagnóstico rápido e mais preciso. Então, para isso, se dispor de PCR, sorologias, alguns exames que são por antígeno, exames diretos, cultura, imagem e biópsias. Então, todo mundo que trabalha com imunodeprimido ou que vê as pessoas trabalharem com imunodeprimido vão ver que as pessoas, assim, a gente solicita exame invasivo e biópsia, às vezes, com uma apresentação sintomática muito discreta. Tratamento rápido com antimicrobianos com doses otimizadas, controle de foco, o diagnóstico diferencial com situações não infecciosas que simulam sepse, e aqui uma questão muito controversa, que é a redução da imunossupressão. Em que pese a imunossupressão está claramente associada a algumas infecções oportunistas, virais ou fúngicas, a diminuição da imunossupressão não tem claramente um benefício nos quadros sépticos de maneira geral, e você sempre tem o risco de rejeição, onde você vai acabar precisando de uma imunossupressão maior ainda depois, o que pode, paradoxalmente, ser pior. Então, é uma diminuição da imunossupressão, pensando sempre no equilíbrio para evitar a rejeição. Nem sempre é fácil. E aí tem alguns dados que são interessantes em relação à sepse na UTI, nos indivíduos transplantados, de que talvez você tenha uma menor mortalidade
na sepse nesses pacientes. Exato. O racional disso é por você ter menos manifestação inflamatória, menos síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, esse é um estudo de um banco de quase 1 milhão de episódios do que foi definido como sepse grave, ainda era essa definição, nos Estados Unidos, e quase 40 mil episódios foram em pacientes transplantados de órgãos sólidos. Então, eles viram realmente uma mortalidade menor, tanto na sepse, quando se analisavam todos os transplantes juntos, tanto na sepse quanto na sepse grave. Aqui eu vou chamar a atenção porque nem todos tinham microbiologicamente documentada, mas era um diagnóstico preciso de sepse. E aqui esse estudo de caso controle que o André Calil fez com 123 casos e 246 controles, avaliando a mortalidade em 28 e 90 dias. E a mortalidade foi significativamente menor nos transplantados em relação à população geral. Aqui chama mais atenção que era definido e tinha bactéria isolada. Então, era sepse com um micro-organismo, bactéria isolada. Eu penso que isso é um pouco da situação diferente do indivíduo que chega imunodeprimido, num estado grave de infecção na UTI. Das bactérias multiresistentes agora, a população de imunodeprimido era frequentemente identificada como um fator de risco para a infecção por multi-R em casuísticas gerais. A incidência e o tipo de multi-R vão variar conforme a instituição, mas há atualmente um predomínio dos bacilos gram-negativos. Os gram-positivos, quando estão envolvidos hoje, em geral, são os enterococos resistentes à vancomicina. Já está claramente mostrado o impacto na mortalidade quando você compara com os indivíduos da mesma categoria de imunodepressão que não tiveram infecção ou que tiveram infecção por micro-organismos definidos como sensíveis. A colonização tem sido cada vez mais identificada como fator de risco para infecção, principalmente em bactérias entéricas, ou as enterobactérias, ou enterococo, e isso vai trazer implicações tanto no manejo de maneira geral, nas medidas de prevenção que você vai tomar, na profilaxia cirúrgica, em alguns casos, nos indivíduos previamente colonizados, e na instituição de terapia empírica. E aí a gente começa a ter alguns momentos de muito questionamento, porque quanto mais formos utilizando espectro maior, a gente mais tem risco de bactéria multiresistente. Eu vou trazer alguns dados de populações com as quais eu trabalho. Então, isso aqui é um dado de 2017 das infecções do sítio cirúrgico do transplante de fígado, em que vocês veem que o principal agente foi Klebsiella. Das Klebsiella, 54% melhorou muito, graças a Deus, já foi quase 100, Daniel. Então, assim, 54% eram definidas como multi-R, que era resistente a carbapenêmico. Só que, veja, a gente tinha 23% delas resistentes também à polimixina. O segundo agente é enterococos e por aí vamos. Aqui uns dados para a gente ver, esse é um estudo italiano, no transplante de fígado é particularmente suscetível a infecções por multi-R. E esse é um estudo italiano em que eles vão ver fatores de risco para a infecção. E olha como eles detectam a colonização ou pré ou pós-transplante como fator de risco, um risco 16 vezes maior de você ter uma infecção pela Klebsiella, se você for previamente colonizado. E isso é um estudo nosso em que a gente também observou o risco de, se você tem uma colonização pré-transplante, você já sai com 40% de chance de ter infecção pós, e aí se associam fatores, esse risco vai aumentando. E aqui para mostrar que esses são dados no transplante de fígado, o impacto da Klebsiella especificamente na mortalidade e o impacto do Acinetobacter na mortalidade. Então, isso vai impactar na mortalidade. Então, aí você começa, e isso é importante, e dentro da UTI, isso é muito importante, você começar a ter pacotes de medidas para tentar diminuir
essa incidência. Esse é um pacote de medidas que a gente fez no transplante de fígado, que incluía tricotomia adequada no tempo adequado, controle glicêmico pós, culturas de vigilância e uma profilaxia individualizada em que a gente passa a usar aminoglicosídeo. Isso já vinha sendo usado no transplante de rim, em alguns locais, na nossa instituição mesmo, e no Dante Pazanese, com gentamicina. A gente fazendo esse pacote de medida, a gente conseguiu, naquele momento, diminuir em 68% a taxa de infecção do sítio cirúrgico. E aí, com essas medidas, aqui é um gráfico que a gente faz dentro do nosso programa de qualidade, a gente vê, esse é um gráfico que a gente controla a infecção por bactéria multiresistente. A gente caiu muito em 2018, a gente teve 2 infecções por enterobactéria resistente a carbapenêmico o ano todo. O duro é manter isso, né, dona Rosa? O duro é a gente conseguir, agora a gente precisa manter o que conseguimos. Na oncologia, esse é um estudo espanhol em que trabalha com os micro-organismos escape, mas onde eles foram procurar fator prognóstico nas infecções por multi-R, e eles começam a se observar como fatores de risco, fatores de gravidade geral, e o que aparece é a terapia empírica adequada precocemente. Nós observamos isso também avaliando a Acinetobacter nos nossos pacientes, em que, na análise multivariada, um dos fatores que foi associados à menor mortalidade foi receber tratamento adequado, porque tem um número de pacientes que ia a óbito sem sequer receber antibiótico com espectro adequado, com sensibilidade. Para a Klebsiella, algo parecido, mas os fatores relacionados a óbito foram insuficiência renal, score de sulfa e terbacteremia. Então, os fatores de risco para óbito, em geral, são fatores de risco para óbito de paciente na UTI. A gente nunca conseguiu determinar neutropenia, alguma droga imunossupressora especificamente. Em relação às infecções por bactérias multi-R, eu quero lembrar, tem se investido muito nisso, não me dá tempo de falar mais detalhadamente, mas se procuram outras intervenções sobre a microbiota intestinal desse indivíduo, seja com descolonização ou o que a gente tem denominado de microbioterapia, que são os probióticos, o transplante de microbiota fecal, que nós conhecemos bastante para infecção por Clostridium, mas que tem sido avaliado em situações de colonização por bactéria multiresistente, e voltamos muitos anos na história da medicina, estamos estudando fagos líticos para usar no esgoto, para usar nas pessoas, para usar na tentativa de descolonização. Algumas palavras sobre as infecções fúngicas. Nos transplantes de órgãos sólidos, vocês veem que as infecções fúngicas ocorrem predominantemente no transplante de pulmão e nos transplantes do trato gastrointestinal. Fígado, você pode ter até 40%, intestino tem casuísticas com muito mais do que isso que está aqui, com 50%. E os micro-organismos vão variando um pouco, os principais, conforme o transplante. Cândida é o principal na maioria deles, mas no transplante de rim, o segundo esse aqui são dados de uma rede de vários centros americanos. No transplante de rim, Cryptococcus é o segundo, no transplante de fígado, Aspergillus. Transplante de pulmão é basicamente Aspergillus, e de pâncreas, Cândida. Então, isso é importante para o indivíduo, logo depois do transplante, a gente identifica alguns fatores de risco nessas subpopulações e você vai indicar profilaxia a centros que fazem profilaxia universal para transplante de fígado e pâncreas, por exemplo. Há centros que identificam os grupos de risco. Se risco, então, vocês veem aqui no transplante de fígado, se risco para a cândida você faz a profilaxia com fluconazol, mas se risco para aspergilos, e tem os riscos específicos, que é retransplante, diálise e hepatite fulminante, você vai fazer com uma formulação de anfotericina ou com equinocandina. E no transplante de pulmão, a grande maioria dos centros faz profilaxia universal com anfotericina inalatória e dirigida para grupos de maior risco.
No transplante de células-tronco, predomina aspergilos, depois cândida, porque hoje a grande maioria dos centros de transplante faz profilaxia com fluconazol, e outros fungos filamentosos. Outros fungos filamentosos pode ser mucormicose, ou, em muitos centros, especialmente no nosso país, fusariose, um micro-organismo importante. Essa publicação brasileira, que inclui TMO, leucemia mieloide aguda e mielodisplasia, ela encontra, inclusive, no total, uma proporção maior de fusário do que de aspergilos, isso mais no transplante de células-tronco. Então, há evidências, eu já falei da profilaxia universal com fluco, e há estudos de alguma evidência de você fazer profilaxia especificamente nos grupos de maior risco, naqueles que vão evoluir com doença do enxerto contra o hospedeiro, com posaconazol no transplante de células-troncos. Na oncologia, a incidência principalmente nos oncohematológicos, e segue mais ou menos a proporção também apresentada nos transplantes de células-tronco, onde predominam cândida, aspergilos e, no Brasil, fusário. Os fatores de risco gerais são corticoide em dose elevada, neutropenia prolongada, pacientes que precisam de um segundo ciclo de indução e se você teve infecção por fungo previamente. Eu trago alguns dados nossos do ICESP aqui para vocês terem uma ideia. Nos pacientes oncohematológicos, do geral das infecções relacionadas à assistência à saúde, mais ou menos 10% são causadas por fungos. Aqui é um dado de um momento do segundo semestre de 2018 no ICESP, das infecções na UTI de todos os pacientes oncológicos. A cândida é o micro-organismo, ou o segundo ou o primeiro agente na grande maioria dos períodos. Então, estou dizendo que cândida é o principal ou um dos principais agentes isolados em hemoculturas de infecções relacionadas à assistência à saúde na oncologia. Na oncologia também existem alguns guidelines com orientação de profilaxia. Nós adotamos profilaxias para os indivíduos de situação de maior risco. Um grande risco para fungo filamentoso, a indicação hoje é posaconazol ou outros azólicos na indisponibilidade do posaconazol, e para os de menor risco você faz com fluconazol e você vai fazendo um segmento com marcadores de infecção com galactomanana. Para terminar, alguns dados importantes sobre a neutropenia febril. Lembrando, o paciente oncológico ou o transplantado de células-tronco com neutropenia febril, isso se constitui numa urgência médica. Necessita de terapia antimicrobiana empírica imediata. Essa terapia vai ser adequada se você persistir conforme a persistência de febre ou conforme a indicação clínica. E duas questões hoje importantes são, primeiro, se você deve fazer uma cobertura para multi-R naqueles indivíduos que são colonizados. Algumas questões, especialmente em situações de alta taxa de endemicidade de colonização. E a segunda é quando iniciar antifúngico nesses pacientes. Então, habitualmente, você tem uma avaliação inicial, você faz um score de risco desse indivíduo, elege aqueles que podem fazer o tratamento oral supervisionado em casa, que é uma minoria, para os oncohematológicos, basicamente nenhum. Começa ou com cefepime ou com piperacilina tazobactam, depende do local. Depois passa por uma segunda avaliação e, numa terceira avaliação, quando fica mais prolongada, é quando você pensa mais objetivamente na necessidade de terapia antifúngica. A indicação de terapia antifúngica no nosso protocolo é se tiver neutropenia por mais de 4 dias e infiltrado pulmonar sugestivo, ou neutropenia por mais de 10 dias. Nesse intervalo de 4 a 7 dias, se tiver associado alta dose de corticoide. Se tiver tido antecedente de infecção por fungo filamentoso, no início você já inicia, e o segmento com a galactomanana. A questão de cobertura empírica para multi-R, existem alguns estudos mais detalhados, mas aqui eu ponho o guideline do EUCIL para colocar que eles já consideram você considerar o que o indivíduo está colonizado para
para você determinar se vai fazer a cobertura empírica ou não para esses multi-Rs. A maioria dos guidelines, o nosso protocolo hoje coloca se está colonizado e, conforme a situação de gravidade, a gente entra. Raramente está colonizado com enterococo, tem um quadro séptico, raramente a gente não vai entrar com cobertura para o enterococo, por exemplo. Bom, então, como mensagens finais, eu queria deixar, primeiro, que as infecções graves em imunodeprimidos, elas podem ter apresentação clínica inicialmente oligossintomática e pouco usual. A epidemiologia e a apresentação diferem conforme o tipo de imunodepressão. A sepse no paciente imunodeprimido deve ter rápida abordagem diagnóstica e terapêutica e pensar nos micro-organismos menos usuais e oportunistas. Ainda que existam algumas evidências de menor mortalidade em situações específicas, como eu coloquei, eu penso que a maior incidência de bactérias multiresistentes, de fungos e a possibilidade dos agentes menos usuais, com uma abrangência maior, isso está associado a pior prognóstico. O que eu quero dizer é que aquele estudo era em quem já tinha diagnóstico definido. E investimentos em novas medidas, como eu coloquei, preventivas e terapêuticas, elas potencialmente podem diminuir esses riscos e melhorar a evolução. Obrigado.